O Brasil aderiu à Aliança de Inteligência Artificial da China, tá? É a aliança que reúne os países autoritários que querem controlar a inteligência artificial, negando isso às empresas privadas. Eu vejo vários problemas nessa história, tá? O fato de você se alinhar com um monte de países autoritários é só um detalhe nisso daí. O maior problema dessa história é que essa aliança certamente vai ter por interesse deixar a inteligência artificial subordinada ao Estado. Isso não é o ideal. Quanto mais a inteligência artificial for livre, mais capaz ela será. Mas, evidentemente, o Estado encara a inteligência artificial como um adversário, como uma coisa que pode diminuir a força do Estado. Da mesma forma que a China faz com a internet, em que ela censurou a internet completamente lá na China, fechou tudo e coisa e tal, porque entende que a internet é uma ameaça ao Estado, né? E daí fez aquele fechamento todo, coisa e tal. Eles querem fazer a mesma coisa com a inteligência artificial. E o Brasil está feliz da vida nesse índice, porque, lógico, o Lula quer também subordinar as pessoas, subordinar os indivíduos à priorização do Estado, né? O Estado é que é importante, coisa e tal. Então, isso daqui é ruim por vários aspectos, tá? E não vai ajudar o Brasil a desenvolver a inteligência artificial de forma alguma, porque, na verdade, isso daqui, mais uma vez, é um objeto de subordinação da inteligência artificial ao Estado. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de julho de 2026, às 8 horas da manhã. Essas notícias foram sugeridas por Flávio Presidente, o Poeta e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Brasil adere à Aliança de Inteligência Artificial da China, que reúne países autoritários. Só reúne países autoritários. O Brasil aderiu à Organização Internacional para a Cooperação em Inteligência Artificial, o AICO, na sigla em chinês, na sigla em inglês, iniciativa lançada durante a Conferência de Inteligência Artificial em Xangai, na sexta-feira 17, liderada pelo governo chinês. Lembra, o governo chinês ele quer se tornar um líder global na inteligência artificial, mas por que isso? É lógico, todo mundo já está sabendo disso, aqui nos Estados Unidos também, na China também, no mundo inteiro, que a inteligência artificial é a próxima a revolução industrial. Né? A gente vai sair com um novo mundo, com uma nova forma de fazer as coisas, com muito muito mais riqueza distribuída para todo mundo, e é lógico que aqueles países que saírem na frente, aqueles países que tiverem maior domínio sobre essa nova tecnologia, vão ser os países que vão dominar os próximos 100 anos, 100, 200 anos, né? Na época da inteligência artificial, foi a Inglaterra, os Estados Unidos e alguns países da Europa, Alemanha, coisa e tal, que tinham indústrias, que investiram pesado em indústrias e acabaram, de fato, dominando a economia mundial pelos anos seguintes, pelos séculos seguintes, né? E agora a gente tem uma nova oportunidade dessa. Nós estamos numa situação que o resto da economia meio que importa pouco, tá? É lógico, não é que não importe nada, importa, evidentemente, continuamos precisando produzir bens, produzir serviços e coisa e tal, mas a inteligência artificial é o que vai definir quem serão os ganhadores e perdedores aí pelos próximos 200 anos. Então é lógico que a China quer estar na frente dessa coisa. E eu não tenho nada contra isso, eu acho que é um direito da China procurar estar na melhor posição possível, né? Vários países estão vendo isso da mesma forma, né? E o Brasil também gostaria de estar numa posição melhor. Eu acho que a gente teria a possibilidade disso. Mas qual que é a maneira de você ter isso? Essa que é a grande dúvida do pessoal, né? Evidentemente que já há um desenvolvimento de inteligência artificial muito focado nos Estados Unidos. Por que isso? Porque justamente a inteligência artificial demanda energia elétrica, demanda produção de chips, demanda grandes data centers e mais um monte de coisa. E esse tipo de facilidade você tem exatamente aqui nos Estados Unidos, né? Energia relativamente barata, grandes data centers, grande produção de chip. A produção não é propriamente aqui nos Estados Unidos, mas é em Taiwan e coisa e tal, em países parceiros dos Estados Unidos. Então você tem uma facilidade muito grande para isso, tá? A Inglaterra também tinha isso. Por que a Inglaterra foi o foco da Revolução Industrial, né? Havia uma série de vantagens naquela época ali. Você tinha primeiro a tecnologia surgindo por ali, você tinha carvão barato. É muito importante notar que a Inglaterra sempre foi uma grande produtora de carvão, tá? Carvão, tem várias minas de carvão na Inglaterra. Então,
havia uma confluência de fatores econômicos e ambientais que permitiram que a Inglaterra fosse o foco da Revolução Industrial, e depois veio para os Estados Unidos, foi para a Europa, né? Por que o Brasil nunca cresceu nisso daí? Porque o Brasil já começou a brincadeira regulando. Antes do Brasil se industrializar, já criaram um monte de leis e coisa e tal, proibindo um monte de coisa. E as tecnologias, elas crescem exponencialmente no início exatamente porque não tem regulamentação, exatamente porque não tem o governo interferindo, não tem pressão governamental. Aqui no Brasil, a indústria já começou com pressão governamental e o resultado disso é que nunca fomos um país industrializado de fato, né? E na inteligência artificial a gente corre o exato mesmo erro, né? Já se fala em regulamentar a inteligência artificial no Brasil, sendo que não tem nada de inteligência artificial ainda. Então, esse é um problema. Eu entendo que a China quer ter uma liderança nisso daí. E a maneira que ela tem de ter essa liderança, uma vez que ela não está na ponta do desenvolvimento de IA, e tem gente que fala assim, não, mas tem os modelos da China que são fantásticos e coisa e tal. Os modelos da China são todos cópia dos americanos. O pessoal copia muito bem, mas você copiar é uma coisa muito positiva, você consegue fazer coisas bacanas, mas você não consegue ter liderança. Liderança é o efeito vácuo que tem nos carros de Fórmula 1, né? O carro que vem atrás do líder, ele consegue ali ganhar uma vantagem por estar atrás do líder, né? Para aproveitar o vácuo do carro da frente, mas ele nunca vai estar na frente se ele ficar só nisso. Uma hora ele vai ter que entrar na coisa e vai ter que avançar, vai ter que acelerar e ultrapassar. Esse é o problema da China. Ela vai muito bem enquanto está no vácuo, enquanto está copiando os americanos. Vai ter essa capacidade de ultrapassar realmente? Não sei, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu digo para vocês uma coisa, existe um risco enorme de você ter uma IA na China subordinada ao governo. Esse é o grande risco. E é por isso que eu acho que esse grupo que o Brasil está fazendo parte aqui é um grupo que está errado, é um grupo ruim. Imagina que lá no início da internet, a China criou o grupo da internet chinesa, né? E aí, com a lógica toda de bloqueio e coisa e tal. Você tem alguma dúvida que o Brasil adoraria fazer parte desse grupo? O Xandão, tudo que o Xandão queria era isso, bloquear a internet no Brasil, só pode os sites aprovados, só pode os aplicativos aprovados e coisa e tal. E por que o Brasil está aderindo a esse negócio da inteligência artificial? Porque estão achando que da mesma forma vão ter vantagem, vão conseguir controlar isso daí. Só que o problema dessa história é que justamente a grande vantagem da IA está em ela não ser regulada. No momento que você tem um governo enchendo o saco, seja o governo chinês, seja o governo brasileiro, seja qualquer governo que seja, enchendo o saco de regulamentação da inteligência artificial, a tendência é ela ser menos efetiva, ser menos poderosa em termos econômicos, né? Então, essa aliança de IA da China, eu acho que é uma roubada danada do Brasil. O Brasil não deveria fazer parte disso. Principalmente é ruim para os brasileiros, tá? Para o governo brasileiro, talvez não, seja até bom, né? Imagina, se tivéssemos um firewall igual o chinês aqui na internet, o Alexandre de Moraes estava rindo daqui até aqui, porque não posso censurar tudo, posso fechar tudo. Na prática não consegue, tá? Porque mesmo esse firewall da China não é tão potente assim quanto o pessoal acha. Eu já falei isso em outros vídeos, né? A grande barreira da China em relação ao Ocidente é a língua, muito mais do que efetivamente o grande firewall da China. Mas a verdade é que a Rússia, por exemplo, tentou fazer isso, tentou também botar o firewall, fechar tudo, instalar os aplicativos deles, russos e coisa e tal, e a população simplesmente ignora, porque lá muita gente fala línguas europeias, fala inglês e coisa e tal, muita gente ignora completamente e usa firewall, e usa VPN para contornar o firewall da Rússia e acessar a internet, né? Então, não é que isso resolva, mas isso dá poder para o Estado, isso tira poder do indivíduo. Típico de países autoritários. Essa aliança com a China é uma roubada de qualquer forma, tá? Além disso, é lógico, a gente tem que lembrar que isso piora a situação do Brasil na visão dos Estados Unidos, né? Ao invés de a gente estar ligando ao mundo ocidental, que é o mundo livre, o mundo da iniciativa privada, um mundo que fatalmente vai ganhar essa próxima onda da inteligência artificial, porque justamente usa a inteligência artificial de forma aberta. Eu tenho algum receio do Trump, tá? O Trump tem feito algumas declarações, algumas propostas bem estatistas em relação à inteligência artificial nos Estados Unidos, dizendo que não, que vamos controlar e vamos ter não sei o que lá para proibir a cópia, não sei o que. Mas na prática, de novo, a vantagem do Ocidente é justamente o fato da tecnologia ser aberta. Isso garante que ela se desenvolve muito rapidamente, com muita força e tende a ser a líder
nessa área, né? Ninguém tem dúvida que hoje o Claude, né, a Anthropic, a OpenAI, o Grok e o XAI, enfim, as tecnologias todas que estão na ponta são americanas e são muito efetivas e coisa e tal. E aí o Lula, mais uma vez, esse anti-americanismo tacanho do Lula, né, briga com isso, com o futuro, para se alinhar com ditadores que querem restringir a liberdade do povo. Eu tenho um receio muito grande disso daí, viu? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.